bem com vocês? Espero que sim. Como anda o seu autocontrole? Como anda a sua força íntima para controlar os impulsos, governar os desejos? Como anda o seu controle sobre os apetites físicos, mentais e espirituais? E hoje eu quero compartilhar esse tema com você. Exercite-se no domínio próprio. Vamos ao texto? Está lá em Provérbios 25, versículo 28. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade sem muros. Naquela época, uma cidade, um reino, ele era murado. Por que ele era murado? Para que os inimigos não atacassem, muitas vezes atacassem na escuridão da noite, ou pegassem aquele povo de surpresa. E aqui ele está dizendo que é assim uma pessoa que não tem domínio próprio. Ela é um muro derrubado, ou seja, tudo penetra na vida dela e faz com que ela não tenha o autocontrole. E o autocontrole, na perspectiva bíblica, chama-se domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse fruto do domínio próprio já está dentro de você. Você só precisa crer no coração e deixar que ele se manifeste na sua vida, abrindo a tua vontade para fazer a vontade do Espírito e ter o autocontrole. E uma das áreas que nós temos que ter no nosso tempo, não é verdade? Porque no uso do nosso tempo, porque há tempo para todas as coisas, há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Nós precisamos ter um autocontrole de reconhecer qual é o tempo que nós estamos vivendo, para que esse domínio venha sobre o nosso coração. Há também o domínio próprio na nossa maneira de vestir, nos nossos desejos. A segunda Timóteo diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então, com o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo que está dentro de mim, que se manifesta quando eu creio no coração e confesso as minhas palavras, por isso que eu preciso ter o domínio sobre as minhas palavras, eu posso governar os meus pensamentos e os meus impulsos. E o domínio é uma marca daquele que cresce espiritualmente. E ninguém nasce com o domínio próprio, porque ele é um fruto. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu nasço, que Jesus nasce, diz que nós não nascemos da carne, mas do Espírito, esse fruto está dentro de mim, pronto para ser usado. E nós temos esse fruto para controlar uma das áreas mais vulneráveis de nós mulheres, que é a área do falar. Não é? Tiago não fala que a língua é o pequeno órgão, mas é carregado de veneno mortífero? Com ele nós podemos abençoar ou amaldiçoar os nossos irmãos? Então, muitas vezes, a pessoa reclama tanto do marido, mas ela só fala mal do marido, só fala que o marido é fraco, que o marido não consegue nada, que ele é isso, que ele é aquilo. E ela não tem o domínio nas suas palavras, e ela vai plantando essa semente, e essa semente vai nascer, ela vai dar o fruto. Qual é o fruto que ela vai dar? De morte. Então ela está colhendo aquilo que ela está falando. Por quê? Porque ela não crê no fruto que está dentro dela e que pode se manifestar quando ela crê, quando ela confia, quando ela sabe que ela nasceu do Espírito. Então nós temos que ter o domínio próprio. A Bíblia diz que nós temos que nos controlar.
Porque melhor é uma pessoa que se autodomina do que uma pessoa que domina uma cidade. Não é? A nossa boca, ela é fruto. Com a boca eu posso amaldiçoar ou eu posso abençoar. A língua é a árvore da vida. A resposta branda desvia o furor. Então, tudo depende, tudo isso está ligado ao domínio, ao nosso autocontrole. A palavra de Deus diz que o melhor alimento é a árvore da vida. E para a nossa saúde é guardar as nossas palavras, e os nossos sentimentos, e os nossos pensamentos. Por isso que nós temos que declarar, não se faça a minha, mas a tua vontade. E uma das áreas que nós temos que ter esse domínio é a nossa vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O nosso, e em uma das áreas que nós mulheres, né, temos que aprimorar é no casamento. Por quê? O casamento você pode se comparar a uma banqueta de 3 pernas. A nossa natureza emocional, espiritual e sexual. Então, para que a banqueta fique em pé, eu preciso ter essas 3 pernas estar em equilíbrio, mas elas só estão em equilíbrio quando realmente eu tenho Deus, eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. Porque o fruto é domínio próprio, é paz, é alegria, é fé, é longanimidade. Eu preciso crer, porque quando eu creio, todas essas áreas da minha vida são equilibradas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,12 que tudo você pode, mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. O nosso problema é que tudo que a gente quer para amanhã. A gente não tem a longanimidade, que é o fruto do Espírito, de esperar. Existe a história na Bíblia de Ruth e Noemi. Se depois você não conhece essa história, leia lá nos livros, no Velho Testamento, está lá a história de Ruth. E Ruth, ela deixou o seu povo para voltar com Noemi, para a terra de Noemi. E quando ela chegou lá, ela teve que sair para catar espiga de milho, porque os segadores, quando iriam colher as sementes, o milho, eles deixavam grãos no chão para que as pessoas que não tinham o que comer pegassem aqueles grãos para comer. E um homem vendo aquela e sabendo por intermédio das pessoas que aquela mulher era uma moabita, que Ruth tinha, que ela era viúva, né? Ruth era viúva do filho de Noemi, e Noemi era viúva também, e ela se pôs a ficar junto com a sogra, porque uma viúva naquele tempo não tinha como se sustentar. E ela estava ali e ele ouve falar disso. E ele se compadece e fala, olha, você pode vir todos os dias aqui que você vai ter água e alimento. E ela foi e contou isso para Ruth, para Noemi. E Noemi perguntou qual era o nome e ela diz o nome. E naquela época havia uma lei na tradição ali do judeu que ele podia resgatar Noemi. Aliás, ele poderia resgatar Ruth, e Ruth podia casar, e Noemi fala isso para Ruth, mas ela diz, olha, para ele te resgatar, você tem que dormir aos pés dele, vai à noite, espera com paciência e durma ali, porque a hora que acordar você vai pedir para ele ser seu resgatador. E Noemi obedeceu, ela teve a paciência, a longanimidade de esperar. E Noemi, ela foi vó de Obed. E Ruth está no livro da genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela soube esperar, porque ela obedeceu, porque ela confiou, porque ela teve autocontrole. Ela não ficou reclamando, ai vida, ai azar, ai eu não tenho ninguém. Tem pessoas que têm tantas coisas, tem pessoas que têm uma casa, mas ela não está satisfeita com aquela casa, ela quer outra casa.
Tem pessoas que têm uma família tão linda, mas ela não está satisfeita com aquilo que ela tem, porque ela é vazia, porque ela quer preencher o coração dela com coisas, e nunca você vai poder preencher seu coração com coisas, porque só quem preenche o nosso coração é a palavra de Deus, é o fruto do Espírito, que é a paz, o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio, porque quando você tem o amor, que é o principal fruto, você tem todos eles juntos, porque tudo isso junto se chama amor. E Deus já derramou esse amor nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Então esse amor, esses frutos já está em você. Você só precisa crer que você tem, manifestar, orar a Deus para que Ele se manifeste na sua vida. Então coloque todas as áreas da sua vida. Com frequência, muitas vezes nós ignoramos os nossos problemas ou as nossas fraquezas. Nós temos que ter autocontrole também, domínio próprio sobre a comida. Não adianta. Quando você às vezes excede o peso, é porque você está trocando alguma coisa pela comida. E essa área também nós temos que exercer controle. Nada pode nos controlar, a não ser a palavra de Deus. Então você está precisando do fruto do Espírito Santo. Quer dizer, você já tem ele dentro de você, mas você não crê que ele pode se manifestar na sua vida quando você crê. Talvez você tenha um problema sobre comida, sobre bebida, dinheiro, sexo, compulsão por compras, todas essas áreas que precisam ter domínio próprio. Então, como eu começo? Eu começo orando, eu começo crendo, eu começo acreditando. Ali em Gálatas, você pega a sua Bíblia, lá em Gálatas 6:22, está lá, os frutos do Espírito. Então, quando eu pego no Gálatas 5, a minha Bíblia, e digo, Senhor, muito obrigada pelos frutos do Espírito que se manifestam na minha vida, porque eu creio que eles vão se manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, porque eu vivo no Espírito e quero andar no Espírito. Por isso eu não quero provocar os outros, tendo inveja, não, mas eu quero andar no Espírito e não cansar de fazer o bem. Vamos orar e vamos declarar uma palavra linda que eu te convido a ler todos os dias e declarar na sua vida, que está lá no livro de Salmos 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Pai, eu te agradeço, Pai, porque eu recebi do Espírito Santo os frutos da vida e eu tomo posse dessa palavra, Pai, pela verdade. Eu tomo posse e declaro que do meu interior, Senhor, o meu coração e as minhas palavras vão ser sempre palavras temperadas com sal para responder a cada um. Eu oro no nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Que você possa meditar nesse livro da lei, que é tão importante para a nossa vida, porque ele traz vida. Eu sou Mônica Vicente, você está no canal Mensagem Diária. Compartilhe com a gente qual é a área da sua vida ou a área da vida de uma mulher que ela tem mais dificuldade. Conta aí pra gente embaixo nos comentários. Que Deus dê a você intrepidez e ousadia de sempre que você for falar, que saia graça
e que as suas palavras edifiquem os que te ouvem. Até a próxima mensagem.